que nós podemos hoje é analisar o que nós temos no momento atual. O que nós temos no momento atual? Uma delação baseada em alegações jogadas ao vento, um fenômeno midiático ao redor das falas do Mauro Cid, que mudam de acordo com o momento e de acordo com os ventos que sopram ali naquela hora. Então, ele muda de versão toda hora a respeito dos acontecimentos, dos fatos, ele não comprova, isso é o que se tem. A gente tem depoimentos muito robustos, por outro lado, das pessoas que foram envolvidas nisso tudo, em especial do presidente Bolsonaro, que ontem respondeu a todas as perguntas de maneira muito objetiva, muito direta, dizendo o que aconteceu, dizendo o que não aconteceu. Me chamou a atenção que durante o depoimento do presidente Bolsonaro, ele não como é que eu vou dizer, ele não nega o fato de que às vezes ele carrega muito no discurso que ele faz. E alguns discursos foram lidos ali para ele, e ele até se desculpou por eventuais palavras que tenham ofendido, que ele tenha falado e que eventualmente tenham ofendido algumas pessoas. E, por outro lado, ele esclareceu todos os fatos relacionados ao que está sendo apurado nessa ação penal. E esclareceu de modo a comprovar que não houve a prática de crime nenhum. Então, hoje, olhando para o processo, e ao analisar também até a postura do próprio ministro Luiz Fux, que foi o único ministro, além do relator, né, o ministro Alexandre de Moraes, o único ministro a comparecer aos depoimentos, fazer perguntas, foi o ministro Fux. Até pela postura dele e pelas perguntas que ele fez, a gente verifica que existe, pelo menos da parte dele, um mínimo de racionalidade, e que o ministro Fux está olhando para o processo em si. Então, algumas perguntas, vou citar uma que ele fez. A minuta foi assinada? Ele perguntou para o delator, para o Mauro Cid. Essa suposta minuta aí foi assinada? Não, não foi assinada. Depois a gente descobriu que nem minuta existia. O que existia eram uns considerandos que foram expostos numa espécie de apresentação por slides, ou sei lá como é que aquilo foi apresentado. Então, o documento nem existia. O presidente Bolsonaro, ao responder, falou: eu não sei que documento é esse, porque tinha só considerandos lá. Foi perguntado enfaticamente se ele teria alterado o documento. A resposta foi: não, eu só vi os considerandos. Perguntado sobre se discutiu sobre, eventualmente, algum tipo de ruptura institucional, a resposta foi não. O que aconteceu é que nós impetramos uma ação na Justiça Eleitoral, recebemos uma multa de 22 milhões, e então discutimos para ver se havia alguma alternativa constitucional, já que na Justiça Eleitoral a gente não teria o nosso pleito analisado e correríamos o risco de ter essa multa majorada. Nós discutimos alternativas constitucionais. Ao perceber que não existiam alternativas constitucionais, a discussão foi encerrada. Não há crime nisso, não há crime absolutamente nenhum. O presidente Bolsonaro também foi indagado, né? E aí é bom a gente lembrar que tudo isso começa, supostamente, pela dúvida sobre o processo eleitoral, sobre o modelo eleitoral brasileiro. E o presidente Bolsonaro coloca de maneira muito clara que duvidar não é crime, e de fato duvidar não é crime, e querer aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro não é crime, não se consubstancia crime. E, gente, é importante que a gente diga, não existe crime sem lei anterior que o defina, né? E nem pena sem prévia cominação legal. Isso é um princípio elementar do direito penal. Então, que crime existe em discutir e querer aperfeiçoar o processo eleitoral brasileiro? Absolutamente nenhum, absolutamente nenhum. E toda essa história de trama golpista, dessa suposta trama, nasce dessa insatisfação com o modelo eleitoral, nos termos do que consta do processo, né? E isso tudo, segundo consta do processo, vai num crescente da acusação, que eu estou dizendo, vai num crescente até chegar no dia 8 de janeiro e passa pelos quartéis generais. O presidente foi indagado ontem pelas manifestações nos quartéis. A manifestação aqui em Brasília tinha acabado, gente. Não existe esse elo. Se existisse essa trama e se isso tudo pudesse fazer sentido na cabeça de alguém minimamente, que guarda minimamente a racionalidade, vamos supor aqui, hipoteticamente, que isso tudo tivesse acontecido dessa maneira. Não aconteceu, mas vamos supor que, só por hipótese,
Cara, se isso tudo passa pelas manifestações em frente aos quartéis e culmina no dia 8 de janeiro, então tem uma quebra nesse elo, que é o fato de que a manifestação em frente ao quartel-general aqui de Brasília tinha acabado absolutamente. Isso foi esclarecido na CPI aqui da Câmara Distrital. Nós temos depoimentos da Polícia Militar, do Distrito Federal e do Exército Brasileiro dizendo que a manifestação tinha acabado, as pessoas tinham ido embora. Tinha só 300 pessoas ali, das quais 150 eram moradores em situação de vulnerabilidade, moradores de rua que iam para lá porque ainda tinha comida de graça. Então, aquela manifestação tinha acabado. As pessoas que vieram para cá no dia 8 de janeiro vieram de outros estados, na sua maioria, e vieram de ônibus. Então, não existiu crime, não existiu trama golpista. O presidente Bolsonaro respondeu também, dizendo que, ora, quem está pensando em dar um golpe e precisa das Forças Armadas vai nomear os comandantes das Forças Armadas do próximo governo, do próximo presidente, sabe? E é por isso, por essas coisas, que até o próprio ministro da Defesa do governo Lula diz que não há tentativa de golpe. O ministro José Múcio já falou isso várias vezes em declarações públicas, e isso tudo foi muito bem respondido ontem. E ainda que nós imaginássemos, Marcos e Monique, vamos imaginar o tipo legal. Vou só pegar o papel aqui para ler o tipo penal, né? Os tipos penais aqui de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Começando pela abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Ninguém tentou, não houve tentativa, e nesse caso aqui a tentativa seria punível. Não houve tentativa e não havia nem sequer os meios adequados para isso, meios hábeis para que isso acontecesse. Golpe de Estado, de igual modo, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Isso aqui é interessante, porque se essa tentativa de golpe, como dizem, realmente começou lá em julho de 21, era um autogolpe, né? Porque o governo legitimamente constituído era o governo do presidente Bolsonaro. Quer dizer, isso tudo não se sustenta em hipótese alguma, tudo, a meu ver, uma grande tentativa de tirar do cenário político eleitoral a maior liderança da direita, que é o presidente Bolsonaro. Mas olhando só para o processo, não há como haver condenação. Não é que seria apenas uma injustiça, seria violar, seria, se houver uma condenação, essa condenação, a meu ver, ela virá de modo a violar o direito penal brasileiro e o direito constitucional brasileiro.